Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 4 do módulo 7, Integração Numérica, e a aula agora do curso de Cálculo Numérico. E a aula agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre exemplos numéricos da regra do trapézio e a regra do trapézio repetida, tá? Então vamos a esses exemplos numéricos para ilustrar a aplicação desses conceitos. Veja o seguinte, pessoal, eu tenho ali, considere a integral definida, então a gente vai pegar aqui, vai ilustrar essa integral aqui, integral de 0 até 1, do intervalo de 0 até 1, de e de x dx. Eu sei que a gente consegue calcular de forma exata essa integral, mas aí qual que é o interesse nosso aqui, pessoal? O interesse nosso é a nossa capacidade de saber, de entender, de verificar como é que se essas regras estão dando bons resultados ou não, tá? Então, veja o seguinte, pessoal, eu vou usar aqui, a integral I aproximada pela regra dos trapézios repetida, usando 10 subintervalos, tá? E vou também estimar o erro cometido, tá? Então, lembrando, o que era a regra dos trapézios repetida? Basicamente, eu aproximo a minha integral por h sobre 2, h0, y0, mais 2x1, 2y1, mais 2y2 e assim por diante até 2yn menos 1 mais yn. E aqui eu tenho o erro cometido pela regra dos trapézios repetida, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal, a gente vai construir subintervalos de que modo? Eu vou ter um xi igual a 0,1 vezes i. I vai variar de 0 até 10. Ou seja, o x0 vai valer 0, tá? O x1 vai valer 0,1, né? Para i igual a 1, 0,1. Para i igual a 10, eu vou ter 10 vezes 0,1 vai dar 1. Então, x10 é igual a 1. Tá? Esses são os nós a partir dos quais a gente usa o nosso polinômio interpolador. Veja que agora, então, pessoal, o que eu vou fazer? Por esta regrinha que a gente obteve lá, que deu um trabalhão para a gente obter, a gente vai, então, agora obter o seguinte, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, qual que é o nosso H aqui, né? Porque os intervalos são igualmente espaçados. O nosso H a gente poderia obter como? x1 menos x0, por exemplo, né? E aí vai dar 0,1, tá? Esse é o nosso H, que está dado aqui, substituir. E aqui, y0, quem que é? Pega o valor x0 e joga na função, que você tem a expressão aqui, joga na função. Depois, multiplica duas vezes o valor da sua função elevado ao valor de x1, que é 0,1. E você vai fazer isso até yn menos 1, que é o nosso y9, né? Então você vai substituir aqui duas vezes e elevado a x9, que é 0,9, mais yn, que é e elevado a x10, que é 1. Tá, pessoal? Feito isso, você vai somar isso daqui, vai dividir por 2 e vai multiplicar por 0,1, que é igual a dividir por 10 aí nesse caso. Isso vai te dar, pessoal, 1,719713, tá? Muito bom, é uma aproximação interessante, digamos assim, tá? Por quê? Porque essa integral aqui, vamos voltar ali, se você resolver essa integral, pessoal, deixa eu fazer de novo aqui. Se você resolver essa integral, você vai obter e elevado a 1 menos e elevado a 0. Tá? Então, isso aqui vai dar e, que é 2,718, enfim. E esse e elevado a 0 aqui, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, vai ser e menos 1. Então, a gente sabe de maneira exata a resposta nesse caso, e é legal para a gente comparar com o erro que o método numérico está produzindo. Veja que a nossa fórmula de cálculo de erro
é nada mais, nada menos do que você substituir aqui por 10, tá? Que é o n, é o número de subintervalos, vezes a precisão, quer dizer, o espaçamento dado para cada subintervalo, o tamanho de cada subintervalo, que é 0,1 elevado a 3, dividido por 12, vezes e elevado a c, sendo que c pertence a 0 a 1. Na verdade, aqui, pessoal, eu vou pegar o maior valor em módulo do e elevado a x, x pertencente a 0,1, tá? E aí, obviamente, esse aqui, o maior valor que você pode ter é e elevado a 1, né? O maior valor que a função assume nesse intervalo. Feita a conta, vai dar o erro como 0,00227, tá? Então, a nossa precisão aqui vai até a segunda casa decimal e o nosso erro está na terceira casa decimal desse valor aqui, o que é compatível com o que a gente está observando, tá? Porque o que a gente esperaria aqui seria 1,718, né? E aqui está dando 1,719. Então o erro está realmente nessa casa decimal, na terceira casa decimal, tá? Muito bom. Um segundo exemplo numérico, pessoal, é o seguinte. Eu posso querer, ao invés de simplesmente calcular a integral e obter o erro correspondente, eu poderia querer o seguinte: olha, eu quero calcular qual que deve ser o número de subintervalos n, tal que o meu erro cometido seja menor que 10 a menos 3. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula do erro dos trapézios repetidos, que está dada aqui. Aqui está bonitinho, aqui está ok. E veja que então, esse erro aqui, pessoal, eu vou querer que ele seja menor que 10 a menos 3, tá? Eu vou impor essa condição. Antes de eu sair impondo condição, o que é importante você ver? N vezes H é igual a x de n menos x0, tá? Por quê? Porque você tem N vezes H valores ali dentro desse subintervalo, né? Você tem N subintervalos, ou seja, você tem N vezes distâncias H ali dentro do intervalo que vai de... Isso aqui é o nosso B, isso aqui é o nosso A, limitante superior e inferior do intervalo, certo? E o que acontece, pessoal? No nosso caso aqui, esse subintervalo ele vai de 0 a 1. Então, quando eu subtraio um pelo outro, dá 1. Então, NH é igual a xn menos x0, que é igual a 1. Tá? E aí, o que eu poderia ter feito aqui? Eu poderia ter pego esse n multiplicado por h, isso vai dar 1. Isso vai ser igual a 1. Eliminei já esse cara. E o máximo valor que a função assume ali, que a derivada segunda dessa função assume nesse intervalo, é quando o valor é 1. Então é e elevado a 1 aqui. Tá? É vezes e. Né? Ok, então agora essa expressão mais simples, eu quero que ela seja menor que 10 a menos 3. Então vamos colocar aqui, ó, h ao quadrado sobre 12 vezes e menor que 10 a menos 3. Vou colocar o h em evidência. Ah, mas eu não quero h, eu quero n. Ok, mas a partir do h eu derivo n. Tá vendo aqui, ó? A partir do h eu posso derivar n. Então veja que o nosso h ao quadrado tem que ser menor que 0,00441. Ou seja, eu tirando a raiz aqui vai dar o que o h tem que ser menor que 0,0665. Tá? O que mais que eu vou ter, pessoal? Bom, se eu obtive h, como eu já havia mencionado aqui, eu sei que NH é igual a 1. Então, n aqui, pessoal, eu posso fazer como? Ó, 1 sobre h. Tá? Na verdade, aqui está com um pequeno errinho. Aqui apareceu m, mas é n. Né? E o nosso n, pessoal, vai ter que ser pelo menos maior ou igual que 16. O valor calculado de forma exata é 15,03. Mas por que eu não posso usar 15? Porque n é um número inteiro. N é um número de subintervalos. Então, o inteiro mais próximo que satisfaz a precisão não é 15, é 16, porque 15 está abaixo do 15, 0,3, a partir do qual eu terei
a precisão atendida. Então tem que ser 16. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então agora, entendido esse exemplo, ele vai ser importante para a gente colocar isso num código Python e validar o código. Por que a gente sempre faz um exemplo numérico passo a passo? Porque a gente vai olhando cada detalhe, vai vendo se está certo, se está errado, foi feito na calculadora e tal. Agora, com ele validado, com ele entendido, a gente vai pegar isso como uma referência para poder construir um programa em Python. Tá? Então, esse é o nosso próximo passo, que vai ser na aula 5. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar, porque essa é uma iniciativa livre, gratuita, para que o máximo possível de pessoas possa aprender essa disciplina usando Python. Então, muito obrigado e vejo vocês na aula 5 para a gente fechar essa primeira parte, tá, do módulo aí, pessoal. Tchau!